Olá, bem-vindos ao quadro. Nós estudamos na aula anterior o congelamento dos líquidos puros e vimos o gráfico de pressão por temperatura para a água. Nós vimos que antes da reta nós temos a água no estado sólido e que depois da reta nós temos a água no estado líquido, ou seja, esta reta representa a fusão da água. Nós começamos também a construir um gráfico que une a reta do congelamento e também a curva que representa a vaporização. Nesta aula nós vamos completar este gráfico e tirar algumas conclusões. Vocês podem observar neste gráfico que abaixo do ponto T nós não temos água no estado líquido. O estado líquido está compreendido entre o gráfico do congelamento e o gráfico da ebulição. Isso indica que em pressões abaixo de 4,579, ao aquecer a água, ela passará diretamente do estado sólido para o estado de vapor, não existindo nessa transformação a condição líquida da água. Essa transformação que vai do estado sólido diretamente para o estado de vapor é conhecida como sublimação. E para completar este gráfico, nós podemos desenhar aqui a curva de sublimação da água, que eu vou representar em laranja. Nós podemos concluir, então, que acima da curva laranja e antes da curva azul, toda a água se encontra no estado sólido, ou seja, sob a forma de gelo. Já entre as curvas do congelamento e da ebulição, nós temos o estado líquido e abaixo das curvas de sublimação e de vaporização, nós vamos encontrar a água no estado de vapor. Então, eu vou mudar aqui de lugar, que é para vocês saberem que abaixo das curvas laranja e rosa, nós encontramos a água no estado de vapor. E no ponto T? No ponto T, coexistem os três estados da água. O estado sólido, mais o estado líquido, mais o estado de vapor. É um ponto de equilíbrio entre os três estados físicos da água. Este gráfico é conhecido como diagrama de fases da água. Neste diagrama de fases, nós podemos observar as fases da água, que são os estados líquidos da água, e também podemos observar as transformações da água. Aqui, caminhando do estado sólido para o estado líquido, nós temos a fusão da água. Do estado líquido para o estado sólido, nós temos uma mudança que é chamada de solidificação. Já do estado líquido para o estado de vapor, nós temos a vaporização, que pode ser dividida em evaporação, ebulição e calefação. Do estado de vapor para o estado líquido, nós temos a condensação, fenômeno que acontece quando são formadas as chuvas, e tanto da passagem do estado de sólido para vapor, quanto da passagem de vapor para sólido, nós temos um fenômeno que é chamado de sublimação. Este é o diagrama de fases da água. Como nós podemos aplicar este diagrama no nosso dia a dia? Vou representar novamente o diagrama aqui para vocês. Pressão por temperatura. Aqui nós temos o congelamento da água. Aqui a vaporização e aqui a sublimação. Um exemplo que eu posso mencionar é a aplicação da patinação do gelo. A pista de gelo, ela se encontra a uma certa pressão, que é a pressão atmosférica, e eu vou chamar este ponto de ponto Y. Quando o patinador passa pelo gelo, a pressão exercida pela lâmina do patins é maior que Y, sendo a pressão igual a X.
Vocês observam que sob a pressão Y, a água está no estado sólido e sob a pressão X, a água está no estado líquido. Então, momentaneamente, quando a lâmina do patins passa pela pista de gelo, abaixo dela é formada a água no estado líquido. E é este fenômeno que possibilita o deslizamento do patinador. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido essa aula. Continuem estudando.